Hoje a gente está um pouco mais dentro de uma certa estabilidade, né? Mercado sem um direcionamento tão claro, apesar de todo o ambiente mais positivo que a gente tem visto nas últimas semanas. Mas ontem tivemos aí máximas históricas, né? Vou comentar um pouquinho aqui com vocês. E como eu até comentei lá no Instagram, a gente vai ter também uma reunião entre o Lula e o Trump. Não que eventualmente vá fazer preço no mercado, né? Pode ser que sim, mas eu acho pouco provável. Mas é interessante a gente poder ver o que vai sair disso, né? Se é que vai ter algum alinhamento importante. Então, vamos conversar sobre todos esses pontos agora. Marcos Tachibana. Bom dia, meu amigo. Tudo certo? Uau, BF. Muito bom dia. Bom, vamos lá. Vocês já devem estar vendo aí a nossa apresentação, né? Então a gente vai falar um pouquinho do fechamento de ontem, algumas questões aí interessantes sobre a guerra. Primeiro, sobre o fechamento de ontem. Nós tivemos o dólar futuro fechando 0,23 de alta, o índice também fechando, né, futuro 0,34 de alta, o Ibov 0,50 de alta, Petro 2,86 de queda, em linha com o fechamento que nós tivemos do petróleo, e Vale 3,62 de alta, depois do fechamento mais positivo do minério de ferro lá em Dalian. Nos Estados Unidos, máximas históricas para a Nasdaq, fechando em 2,02, para o S&P também, fechando em 1,46 de alta, Dow Jones 1,24 e Russell 1,47. Todo esse otimismo lá fora está sim atrelado à expectativa de que, por mais que demore um pouco para ser feito esse acordo, o mercado já entende que não há mais espaço para voltar a ter grandes ataques. Pelo menos esses são os sinais que o próprio Trump mostra quando ele fala da guerra, quando acaba tendo aquele ataque a navios americanos, mas ele não considera como uma ruptura aí em relação ao cessar-fogo, enfim. Os sinais vão sendo dados em relação a esse desfecho, seja ele qual for, porque muito mais vai ser um desfecho político do ponto de vista de qual foi a solução, do que do ponto de vista prático, porque a gente sabe que na parte prática é muito mais complexo do que aceita aí, senão eu te bombardeio, né? É um assunto muito mais complexo do que isso. Em todo caso, provavelmente é isso que a gente vai ver, beleza? Então, os ADRs do Bradesco avançaram 3% no After Hours ontem em Nova York, após o balanço, que reportou o lucro líquido recorrente de 6,81 bilhões de reais entre janeiro e março. Alta de 16% na comparação anual, em linha ou praticamente em linha com as expectativas do mercado. O retorno sobre o patrimônio líquido subiu 15,8% no fim do trimestre, ante 14,4% no ano anterior, reforçando a percepção de melhora gradual da rentabilidade e continuidade do processo de recuperação operacional do banco. Então, foi um resultado positivo, né? Quando a gente fala de Bradesco, a gente também teve um resultado positivo quando a gente fala do Itaú. Deixa eu até ver, o Itaú ontem fechou negativo 1,60, mas o balanço veio positivo, tá? E a gente já tem visto alguns outros bancos reportarem um resultado ok, até no momento em que a inadimplência aqui no Brasil está, de certa forma, controlado, apesar do endividamento das famílias, então isso acaba sendo um fator positivo, né? Ontem, quando a gente olha o setor bancário, ficou estável, a gente teve Bradesco um pouco mais positivo, Itaú um pouco mais negativo, Banco do Brasil positivo, enfim, na média aí ficou dentro da estabilidade. A reação positiva ocorre um dia depois que Itaú divulgar números fortes, mas sem conseguir sustentar as ações na B3. Então,
como eu acabei de comentar, foram números positivos, mas não sustentaram aí uma positividade nas ações. Hoje vai ter a reunião, como eu também já antecipei aqui para vocês, entre Lula e Trump em Washington. Está previsto para acontecer meio-dia de Brasília, mas, eventualmente, se eu tiver algum atraso ou não, a gente... Bom, só ficar ligado aí nas notícias que com certeza vai ter as atualizações lá. O Brasil... Aí é o ponto, né? O Brasil, ele quer falar de comércio, de tarifas, de PIX, data centers, minerais críticos e investimentos. Já a Casa Branca, ela quer insistir nas tentativas de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Claro que os Estados Unidos também têm seus interesses quando se trata dos minerais críticos, assim, que é muito assunto para poder falar aqui, mas a gente tem vários movimentos nesse sentido, empresa americana comprando empresa brasileira na produção de minerais críticos, temos projetos de lei sendo aprovados dentro da Câmara para tratar desse assunto, né, trazer um pouco mais de regulação para esse assunto, que sim é um assunto importante de segurança nacional, né, de soberania nacional, quando a gente fala de um item tão importante para as maiores nações do mundo, como Estados Unidos e China. E nós temos, se eu não me engano, nós somos o segundo maior país em relação a minerais críticos, né? Então, o problema é que a gente nunca aproveita essas oportunidades, né? Nunca. É muito impressionante, né? Muito triste da nossa parte não conseguir aproveitar essas oportunidades que a mãe natureza deu para nós. Mas, em todo caso, como eu disse, é um assunto bem mais amplo. Vamos ver o quanto isso vai tomar a importância do mercado para a gente ir se aprofundando, tá? Agora, falando um pouquinho sobre a guerra, eu vou ler também alguns tópicos importantes e a gente vai fazendo os comentários, né? A percepção que a Casa Branca tenta costurar uma saída rápida para o conflito. Trump está sendo pressionado a encerrar a crise, provocou forte retomada no apetite de risco, derrubou o petróleo e levou o Nasdaq a renovar máximas. Segundo a Bloomberg, Washington apresentou a Teherã um memorando preliminar prevendo a reabertura gradual de Hormuz e o alívio do bloqueio americano aos portos iranianos, deixando as negociações nucleares para uma segunda etapa. Esse ponto é muito importante, porque os Estados Unidos já tinha declarado inúmeras vezes que não haveria acordo sem negociação nuclear, que era um ponto principal, indiscutível. E eu já tinha falado aqui várias vezes que o acordo ele só sairia se um dos lados abrisse mão de algo que eles falaram que jamais abririam mão. Então, seria ou o Irã abrindo mão da questão nuclear, fazendo um acordo, ou os Estados Unidos simplesmente abrindo mão da necessidade de fazer isso. E, aparentemente, o que foi proposto é exatamente os Estados Unidos abrir mão disso. E assim, pessoal, isso é muito simbólico, né? Porque, no final das contas, isso mostra que o que o Trump queria fazer, ele não está conseguindo fazer, né? E eu não estou falando que o Irã ganhou a guerra, não é nada disso, né? Sem paixões. A questão é que politicamente isso mostra. E por que isso mostra politicamente que o Trump tá perdendo, né? Porque o mercado já praticamente precificou isso. Mas o porquê que foi feita a guerra? A guerra foi feita, o Trump foi lá porque ele disse o seguinte: olha, eu vou entrar lá, vou arrancar o urânio enriquecido do Irã e a gente vai derrubar o regime. Ele não derrubou o regime, as pessoas que estão no momento no poder são mais radicais do que as que estavam, e além disso, o programa nuclear iraniano, aparentemente, pelas notícias que a gente tem, vai continuar do jeito que está. Ele vai tentar negociar depois, mas isso não vai mais estar sendo foco dos holofotes e nem na ameaça de bombas dentro do Irã. Então, assim, é bom que a guerra acabe, é claro, mas aparentemente é uma grande derrota para o Trump, tá? A proposta teria sido enviada via Paquistão, mediador das conversas. A expectativa é que o Irã responda nos próximos dias. O presidente Trump voltou a afirmar que houve conversas positivas nas últimas 24 horas e reiterou
que acredita que um acordo vai acontecer. A mudança de postura da Casa Branca também reflete o impacto econômico e político da guerra. A disparada da gasolina nos Estados Unidos acima de 4,50 dólares por galão. Isso é muito significativo e realmente deve ser um dos fatores que está fazendo o Trump aceitar a derrota. Pela primeira vez desde 2022, aciona a urgência às vésperas das eleições no meio de mandato, também é outra coisa, né? A gente vai ter as chamadas midterms lá nos Estados Unidos, reforçando o interesse do governo americano em busca de uma saída negociada para o conflito. Apesar do otimismo do mercado, porém, os sinais seguem contraditórios. As autoridades iranianas classificam a proposta americana como uma lista de desejos, enquanto Israel demonstrou preocupação com um possível acordo considerado brando demais. Claro, é brando demais mesmo, segundo o que foi noticiado até agora. Em paralelo, o exército americano informou ter disparado contra um petroleiro iraniano no Golfo de Omã, enquanto o secretário de Energia dos Estados Unidos garantiu que Washington manterá fluxo de navios em Hormuz com ou sem acordo. Ainda assim, prevaleceu nos mercados a leitura de distensão parcial. O Brent despencou quase 8%, encerrando perto dos 101 dólares o barril. Após o Irã indicar que a travessia do estreito poderá voltar a ocorrer de forma segura e sustentável. Em entrevista à Fox News, no final do dia, Trump afirmou estar cautelosamente otimista em relação ao acordo do Irã, prevendo que poderá levar cerca de uma semana para finalizar tudo. O pano de fundo, porém, segue longe de uma solução definitiva. O conflito continua afetando a oferta global de energia, com a produção da OPEP no menor nível em 36 anos. Então, a produção do cartel, que é vamos se dizer, cartel, né? Cartel já não remete a uma coisa boa. O cartel que domina a oferta de petróleo no mundo está no menor nível de produção de petróleo nos últimos 36 anos. Isso quer dizer muito, né? O mercado ainda sujeito a oscilações bruscas a cada nova manchete envolvendo a guerra, petróleo ou negociações diplomáticas. Então, assim, o que faz preço no mercado? O que a gente tem visto nas últimas semanas, o mercado precificando que a guerra praticamente acabou, tá? Isso quer dizer que tá tudo certo? Não, não quer dizer que tá tudo certo, mas quer dizer que os Estados Unidos, eles não têm mais a intenção de fazer uma nova empreitada em nível de guerra, novos ataques no Irã, e isso faz com que o mercado já vá precificando algo positivo, como a gente viu nas últimas semanas. Isso vai continuar? Provavelmente, tá? Provavelmente. Até pelas falas aí do Trump. Então, agora o mercado provavelmente vai começar a olhar para outras coisas, e é isso que a gente tem que estar atento daqui para frente. Beleza? Deixa eu compartilhar agora com vocês aqui a outra tela para nós podermos fazer o panorama. Produção, quando conseguir colocar aí. Ó, perfeito. Deixa antes eu dar um bom dia aqui para quem eu ainda não falei. Na volta e trade. Dali, bom dia. Muito bom dia, meu amigo. Leila Souza, bom dia. Cibele Troina, bom dia. Dejair, muito bom dia. Bom, falando um pouquinho sobre o fechamento que nós tivemos na Ásia. Xangai fechou 0,48 de alta, Hang Seng 1,57, Nikkei 5,58, Kospi 1,43 e o S&P australiano 0,96 de alta. Vamos dar uma lida aqui nos pontos em relação ao fechamento da Ásia.
Bolsas asiáticas disparam com esperanças de paz no Irã. Nikkei atinge recorde histórico. As bolsas asiáticas avançaram na volta do feriado dos mercados japoneses. Otimismo em relação ao acordo de paz entre Estados Unidos e Irã estimulou os ganhos em mercados de risco. O índice japonês Nikkei bateu recorde, 5,58 de alta, impulsionado pelos ganhos das ações de tecnologia, que se valorizaram com otimismo renovado em relação à inteligência artificial. Fabricantes de chips, ações de empresas relacionadas registraram fortes ganhos em conjunto com seus pares globais. Enquanto o conglomerado de tecnologia SoftBank Group subiu mais de 16%. Além do forte desempenho de Wall Street, as empresas de semicondutores reagiram aos resultados excepcionais de AMD. E aí ele fala dos percentuais que a gente já comentou. Então, tudo muito atrelado a setor de tecnologia, como a gente tem visto aqui também nos Estados Unidos, tendo uma reação muito positiva, e a expectativa desse acordo entre Estados Unidos e Irã. Acabei nem vendo aqui se teve algum calendário econômico para a Ásia, eu acredito que não, mas vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Não, nenhum calendário relevante. Na Europa, nós tivemos encomenda à indústria, mas não é um dado importante. Na Alemanha, PMI de construção também não é um dado tão relevante lá no Reino Unido, mas veio abaixo do esperado, né? Vendas no varejo do bloco europeu veio acima do esperado, mas também não é um dado tão relevante. E só, dados não muito relevantes. Eurostoxx nesse momento 0,11 de alta, o índice inglês 0,59 de queda, o alemão 0,22 de queda, o francês 0,01 de queda, o espanhol 0,24 de alta e o índice italiano 0,13 de queda. Bolsas na Europa se acomodam após rally com expectativas sobre Estados Unidos, Irã e balanço. As bolsas europeias operam perto da estabilidade na manhã dessa quinta-feira, chegando a variar entre leve alta e leve queda após forte alta do pregão anterior. Investidores observam as chances de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã e analisam balanços corporativos. Ontem, Trump afirmou que a guerra acabará logo, desde que Teherã aceite abrir mão de armas nucleares. No macro, índices melhores que o esperado. As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,1% em março, ante consenso de queda mais intensa. Na Alemanha, encomendas à indústria saltaram 5%, como a gente acabou de ver, né? Acima da expectativa, e é isso. Então, talvez esses dados aqui trouxeram algo um pouco mais negativo, inclusive para o Reino Unido, né? Que veio com um PMI bem mais fraco do que o esperado, mas na média está dentro da estabilidade, como temos isso dentro dos Estados Unidos. Né? A gente pode ver aqui o mapa do S&P misto, então semicondutores, né, depois de tantas altas, tem uma leve realização, setor de softwares aí um pouco mais positivo, Google positivo, Apple positivo, Amazon positivo, então a gente não tem uma direção clara aqui em relação ao futuro das ações. Futuro das bolsas também dentro da estabilidade, Nasdaq 0,04 de alta, S&P 0,11 de alta, Dow Jones 0,18 de alta, Russell 0,01 de alta, tudo dentro da estabilidade. O dólar, nesse momento, também um pouco mais negativo, o DX 0,14 de queda, frente ao euro caindo 0,19, frente ao Yuan, eu sempre confundo aqui o nome, né? Ao Iene 0,02, que é do Japão, frente à Libra 0,19, frente ao dólar canadense 0,02, frente à coroa sueca 0,43 e frente ao franco suíço caindo 0,13. Então, a gente vê dentro da cesta um viés negativo, mas tudo dentro da estabilidade, tá? Entre os emergentes, a gente tem, vamos dar uma olhadinha aqui, o dólar neste momento 0,10 de queda, né?
aqui no Brasil. Então, bem dentro da estabilidade. Frente ao peso mexicano, 0,33 de queda. Frente ao dólar australiano, 0,21 de queda. Frente à lira turca, 0,08 de alta. Frente à rupiah indiana, 0,48 de queda. Frente ao yuan chinês, 0,13 de queda. Frente ao rand sul-africano, 0,82 de queda. E frente ao rublo russo, 0,52 de alta. A gente também vê o dólar com um leve viés de queda entre os emergentes, mas dentro de uma certa estabilidade, tá? Os treasuries de 2 anos caindo 0,70, de 10 anos caindo 0,62 e o de 30 anos caindo 0,28. Isso também corrobora com um cenário mais positivo para bolsas. Então, no geral, quando a gente vê dólar um pouco mais negativo, treasuries um pouco mais negativo, isso corrobora com um cenário mais positivo para bolsas, inclusive agora com o VIX, nesse momento, 0,06 de queda, praticamente aí no 0 a 0. O WTI caindo 4,54 e o Brent caindo 4,13. Vamos dar uma lida aqui em relação ao petróleo. O petróleo mantém retração e opera abaixo dos $100 por barril. Os preços do petróleo seguem em queda nessa quinta-feira e passa a ser negociado abaixo dos $100. Os investidores respondem às sinalizações de um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. As notícias de que uma conversa definitiva para pôr fim ao conflito em Hormuz está próxima já haviam provocado recuo importante no mercado de energia nessa quarta-feira. A expectativa de um cessar-fogo fez com que os preços internacionais do petróleo registrassem queda acentuada no pregão de ontem. Então, tudo voltado aí à expectativa com o fim da guerra, né? Por isso que a gente vê o petróleo caindo um pouco mais hoje também. O ouro 1,15 de alta e o minério de ferro fechou 0,62 de alta. Mas, assim, de uma maneira geral, os ativos de risco estão positivos, né? Mas tudo dentro de uma certa estabilidade. Lembrando que o WTI agora já caiu abaixo dos $100 e o Brent também, né? $90 o WTI e o Brent $96, isso é bem importante. Criptoativos aqui um pouco mais negativos. Bitcoin 44 de queda, Ethereum 2,98, Cardano 1,01. Solana e Tether as únicas que estão um pouco mais positivas e XRP 2,23 de queda. Falando do calendário de hoje, a gente só tem daqui a 2 minutinhos, né? 1 minutinho agora, pedidos iniciais por seguro-desemprego. E no período da tarde, algumas falas de Fed Boys, tá? Não tem nada mais relevante do que isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, a gente vai ter Fed Boys, também a ata a decisão de política monetária do Banco Central Mexicano. É interessante a gente ver, só porque tem muita paridade aqui com o Brasil, né? E é interessante a gente poder acompanhar. E aqui, antes da abertura, teve os balanços de Azul e Porto Seguro. Pós-fechamento vai ter uma pancada de balanço, que aí sim, amanhã pode ter um reflexo importante dentro da abertura aqui da B3, tá? Então vamos acompanhar. No mercado americano, antes da abertura, vai ter só McDonald's e na Europa vão ter alguns outros, Shell, né, que vai divulgar lá em Londres, e Enel na Itália, mas não são tão relevantes assim. Certo? Deixa eu ver se está faltando mais algum ponto aqui para eu falar para vocês. Bom, pessoal, é isso. Só para concluir aqui novamente. O cenário continua positivo, expectativa continua na mesma direção dos dias anteriores em relação ao acordo, né? Independente de ser uma vitória ou uma derrota política para o Trump, o mercado está preocupado em se vai abrir Hormuz e o fluxo de petróleo vai voltar ao normal. Então isso tende a continuar trazendo positividade, a não ser que algo mude no meio do caminho, tá? Que não é o que temos aí no radar, certo? E falando aqui rapidamente do Diário do Trader para vocês, daqui a pouco o Robert
vai estar aí. Se ele já tiver, pode ir liberando ele aí sem problema nenhum. Tem o QR Code, né? Tá disponível aí na tela. Só vocês apontarem aí para a tela do QR Code e se cadastrarem gratuitamente. Para quem ainda não conhece o DT, a nossa plataforma de análise de performance. A pergunta é mais simples do que isso. Você já está consistente no mercado? Beleza. Se você tiver, essa plataforma é para você, porque você vai conseguir evoluir ainda mais seu resultado. Você ainda não está consistente no mercado? A plataforma também é para você, porque você vai conseguir, importando suas operações aqui, entender aonde você está errando e começar a melhorar isso, colocando no seu plano de trade e parando de cometer os mesmos erros. Basicamente é isso, pessoal. Então, aqui você vai conseguir conectar a sua conta B3, você vai conseguir fazer um acompanhamento detalhado da sua performance, você vai conseguir criar análises personalizadas e também vai receber todas essas informações diariamente compiladas dentro do seu panorama, tá? E aí no panorama a gente vai ter o saldo da semana, saldo do mês, percentual de assertividade, o quanto você precisa ter de assertividade para ser rentável. Se aquela semana, historicamente, né, baseado na leitura que a gente faz, você normalmente é consistente, se não é, que você não deveria atuar. Se naquele dia, normalmente você é consistente, se você não é, não deveria atuar. E se você deveria atuar, quais janelas você deveria atuar e quais você não deveria atuar, tá? Então, esses são os principais pontos que a gente consegue trazer aqui. Controle de assertividade e relação, análise de risco-retorno. E a gente também pode, dependendo do plano, fazer uma mentoria e criar um plano de trade para você, tá? Então, como a gente tem, por enquanto, disponível gratuitamente por 30 dias, convido todos a participarem. Beleza? Fala, Robert! Fala, meu querido Fernando. Tudo certo, meu amigo? Tá me ouvindo aí, cara? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? E aí, tô te ouvindo sim, cara. Bom dia, como é que tá? Tudo beleza? Tudo certo. Qual a expectativa aí pro dia? Então, cara, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu ouvi você falando aí do DT. Deixa eu só colocar aqui uma observação aqui para a galera que está nos ouvindo. O que que acontece? A maioria só busca o resultado, ou, melhor falando, só sabe a importância depois que perde. A maioria é assim. Só sabe a importância depois que perde. É igual atividade física, né? Todo mundo sabe que não existe um remédio tão poderoso, tão eficiente, tão maravilhoso do que exercício físico. E é um remédio natural, que você não precisa de ir para médico, que você não precisa gastar dinheiro, que se você der uma caminhada de meia hora, se você der uma corrida de meia hora, já começa a resolver bastante e já traz um resultado absurdo. Só que acontece o quê, Fernando? Acontece que a galera, mesmo sabendo que é necessário, que precisa da atividade física, que isso vai ajudar no corpo, na mente, em tudo, né? Em tudo, a pessoa espera ficar doente para chegar no médico e o médico dizer assim: você precisa fazer uma caminhada. E o médico dizer É assim: você exatamente isso. precisa fazer uma atividade física. Aí a ficha cai, a pessoa diz assim: poxa, eu tive o tempo todo, já poderia estar fazendo isso, e provavelmente se eu estivesse fazendo, eu não teria o tanto de coisa que eu adquiri,
e não teria tanta coisa, tanta doença, tanta coisa, porque tudo é uma soma, tudo é uma soma de tudo que você faz, e o resultado vem, né? Porque a conta a hora chega, irmão. Não tem Com jeito. certeza. A conta a hora chega. Então, a pessoa espera ficar doente primeiro, irmão, para depois buscar a solução, que muitas das vezes já está nas suas mãos, já está nos seus olhos, já está na sua frente. Eu ouvi você falando aí do DT, né? Eu me lembrei dessa situação que isso acontece com muitos brasileiros, acaba caindo nesse erro, né? Sabe que pode, sabe que precisa, mas espera a doença chegar, espera, aí trazendo para o nosso mercado, né, para o nosso mundo do trader, é o trader que espera quebrar conta, espera perder grana, espera, você entende aí meu ponto de vista? Sim, sim. Para depois dizer Mas assim, é, caramba, velho, se eu desse ouvido ao Fernando, poxa, se eu tivesse pego o DT, poxa, quanta coisa poderia estar me ajudando, quanto de resultado eu teria. Não estaria cometendo os mesmos erros, não estaria nos mesmos hábitos, porque tem uma plataforma que está te ajudando, que está alinhada com você. É uma inteligência artificial acompanhando você, ajudando você no seu dia a dia. E aí a pessoa espera, irmão. Cara, eu estou te falando isso porque eu, como mentor, eu recebo muita gente assim. O cara leva 4 anos tomando pau, velho. 4 anos perdendo, velho. Meu irmão, para e pense. Será se passou 1 ano? Beleza. 2 anos? Tudo bem. 3 anos em diante, você ia ter que parar para pensar, velho. O que é que está acontecendo? Você concorda comigo, Fernando? Ou eu estou exagerando aqui? totalmente. Pode falar aí se Não. você não concordar. Ou eu estou aqui Não, totalmente. exagerando. Fala aí. É que acho que a galera fica meio calejada porque apanha demais, né? Não só no mercado, mas com muitas promessas, né? Acho que isso vai mexendo muito na crença da pessoa. Mas assim, infelizmente o mercado tem isso, né? E a gente precisa se adaptar. Por isso até que a gente traz esse período gratuito para a pessoa não precisar desembolsar uma grana no primeiro momento e poder, de fato, já começar a ver essa melhora e depois, obviamente, ele quer continuar a utilizar para poder continuar tendo os resultados mais positivos. Mas, de uma certa forma, eu entendo a desconfiança, né, de quem nunca fez isso, porque tem muita coisa que as pessoas falam para fazer no mercado e não dá certo também. Então, acho que é o nosso trabalho, né? A gente todo dia aqui explicar. Eu comecei a ter resultado quando eu entendi as coisas que eu realmente estava fazendo de errado. Então, e eu acredito que 90% das pessoas também são assim, né? Você começa a operar, você tem vários erros que você comete durante a sua trajetória, e em um determinado momento você começa a entender, não, realmente, ó, agora eu tô errando nisso, eu preciso parar de fazer isso, essa atitude minha, ou essa janela operacional, ou esse risco-retorno, ou essa estratégia não está me trazendo o resultado que ou melhor, está retirando o resultado que em alguns momentos eu consigo, porque quem opera normalmente tem resultados, mas tem resultados dentro de uma determinada situação. Por exemplo, se eu falasse para você operar um dia no mês, olha lá, hein? Um dia no mês, que a sua probabilidade de assertividade naquele dia seria de 99%, você conseguiria só operar uma vez no mês? Eu tenho certeza absoluta que a maioria não conseguiria, tá? Mas no mercado, muitas vezes, você tá todo dia clicando, acaba sendo um problema também, né? Não que você não possa clicar todo dia, você é livre, você pode clicar todo dia. É um problema seu clicar todo dia. Mas, por exemplo, em determinados momentos, em determinadas fases do mercado, como por exemplo a que a gente está passando nesse momento, muita coisa técnica, ela não funciona com tanta efetividade. Então, quem sabe disso?
Quem começa a Sim. analisar o seu resultado, entende a fase que o mercado está e adota uma outra postura. Eu não operar uma semana até entender o que está acontecendo no mercado, não vai mudar nada na minha vida. Mas eu só vou ter esse insight se eu realmente estiver monitorando os meus resultados. Se eu estiver entendendo que o que eu estava fazendo antes, eu continuo fazendo igual, e mesmo assim eu parei de ter os resultados. Então algo mudou. Mas o que mudou? Parou de funcionar? Não, não é parou de funcionar, é simplesmente o mercado está numa outra fase e eu vou dar um passinho para trás. Na questão emocional, eu sei que é muito difícil, mas tem gente que nem chegou nessa questão emocional, porque o cara nem sabe disso. Ele nem está acompanhando a performance dele. Ele nem sabe que o risco-retorno dele mudou. Ele nem sabe que a volatilidade do mercado está mais alta e por isso ele precisa ajustar o risco-retorno dele e diminuir a mão. Ele não sabe de nada. Então, assim, o convite que a gente faz aqui todos os dias é para o trader se profissionalizar, para ele ter um olhar para além do clique, para ele ter um olhar um pouco mais para dentro, tanto do dele, né, que a gente fala do autoconhecimento, mas tem o autoconhecimento como pessoa e tem o autoconhecimento operacional. O que de fato ele está fazendo nas operações dele? E é isso que o DT mostra. Sem que o trader precisa de forma operacional ficar lá criando uma planilha, ficar lá chegando a essas conclusões no detalhe. O DT fala para ele o que está acontecendo. E aí é isso que a gente convida todos os dias aqui. Então, se o trader está aí batendo cabeça, convido a utilizar. Cedo ou tarde, se ele não utilizar agora, em algum outro momento ele vai se deparar com isso, porque é inevitável. Você vai precisar ajustar os seus erros para começar a ganhar dinheiro no mercado. Não, perfeito, cara. Sua colocação está perfeita. A única coisa que eu quero enfatizar aqui é que não precisa você levar tanto tempo para poder reconhecer que você precisa de ajuda. Entendeu? É isso que às vezes eu pego pessoas aqui de 4 anos de mercado, 6 anos de mercado, e o cara sem resultado nenhum. Então, assim, tudo bem. Nós sabemos que a caminhada do trader não é de uma noite para o dia. É um processo. Beleza, eu passei esse processo, você passou, todos nós passamos por esse processo e tá tudo bem, faz parte, tá? O que eu questiono é o seguinte, o porquê de você levar tanto tempo para reconhecer que você precisa de uma ajuda? É a parábola que eu falei para você, da pessoa que sabe que a atividade física é bom, entendeu? Não faz e espera estar doente e ir para o hospital para um médico dizer assim, tu precisa agora fazer 3 caminhadas na semana. Você entendeu aí? Você precisa fazer agora 3 caminhadas na semana. Você, caraca, era só isso. Eu pego gente aqui assim, às vezes vem cheio de informação, cheio de teoria, cheio de não sei o quê. Eu fiz, cara, você só precisa fazer isso aqui. Ô, Robert, você está me dizendo que é só isso? Eu fiz, é só isso, velho. Você não precisa de tanta coisa, precisa só entender isso aqui. Pronto, faz isso aqui que eu estou te ensinando, segue aí pelo menos uns 3 meses e aí tu me diz o resultado. Se não funcionar, tu me fala. Ou eu devolvo o seu dinheiro. Sim. Pronto. Sim. Aí depois o cara vem e grava um vídeo, me agradece. Ô, Robert, obrigado, mudou minha vida. Meu olhar para o gráfico, meu olhar para o mercado, eu estava completamente cego, cheio de coisa, procurando coisa onde não tinha, procurando trade onde não existia. Fiz, pois é, negão, tu rodou isso tudo só para entender isso aqui, que você só precisa fazer isso aqui. Acabou. Então, galera, pegando esse gancho aqui desse papo com o Fernando, porque nosso maior intuito aqui é ajudar vocês. É o que nós fazemos aqui no canal da Euro, é por isso que eu apoio o canal da Euro, por isso que eu faço parte dessa equipe da Euro, porque está alinhado com os meus princípios, os meus propósitos, que é ajudar, que é dar a mão para a galera, que é fazer com que você não tenha que passar por tanta coisa como eu já passei, o Fernando, o Cristiano, a maioria da galera que está aqui já passou. Então, nosso objetivo maior é esse. É fazer com que você não precise levar tanto tempo para chegar no caminho que muitas das vezes está na sua frente. A entrada está na sua frente e você não está enxergando. A entrada está na sua frente e você não está enxergando. Está indo para um caminho muito maior, para um caminho muito mais difícil,
Muito mais do que pegar um papel para estar anotando, do que pegar uma planilha para estar botando lá. Hoje eu fiz tanto, hoje não sei o quê. E aí tu não tem um parâmetro, tu não tem um diagnóstico, tu não sabe o que foi que aconteceu, o porquê deu errado, o que é que dá errado, o que é que dá certo. E é sobre isso que o Fernando está falando. A plataforma vai te dar essa ferramenta, além da anotação, além do gain e do loss, que é onde está a chave, né, Fernando? A chave está nisso aí, né? Porque se anotar por anotar, todo mundo faz, né? Cara, eu vou ser honesto. Eu acho que para mim, o day trade, a chave tá onde você começar a entender onde você está errando. Quando você começa a entender onde você está errando e você consegue, na prática, parar de cometer esse erro, porque todo mundo acerta alguma coisa no day trade. Todo mundo. Tipo assim, o cara, sim, por pior que seja, por menor resultado que tenha, se você pegar o relatório de qualquer cara, ele é positivo em alguma situação. Seja num dia de tendência, seja numa determinada janela operacional, tal. Só que os erros que o trader comete, eles pegam e eliminam todo aquele resultado positivo que ele conseguiu fazer em algum determinado, em alguma determinada situação de temperatura e pressão do mercado. Só que aí, quando você tem isso em mente e começa a parar de cometer esses erros, o seu resultado começa a evoluir. Aí vem a parte matemática, né? E aí, uma vez ele evoluindo, você começa a se aprofundar nas outras questões. Por que eu erro assim, nisso aqui? Ah, porque eu tô fazendo isso, vou ajustar, vou testar, tal. E aí você vai se tornando cada vez mais um trader mais completo, mais tranquilo na hora de operar, e os resultados acabam vindo de forma mais natural. Mas não estou falando que é fácil, estou falando que tem um caminho a ser seguido e a gente está aqui para ajudar. O DT foi criado para isso, era uma demanda minha. Então, espero que vocês se cadastrem e possam também evoluir como a gente. Beleza? Show de bola, Fernando. Cara, prazer estar contigo, sempre bom bater esse papo, né? E tamo junto nessa caminhada. Eu que agradeço. Um ótimo dia aí para você, para toda a nossa audiência. Abraço. Valeu, Fernando. Um abração.